Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui do nosso projeto OAB. E no encontro de hoje, nós vamos seguir o estudo do livro 1 da parte especial do Código Civil, que é o livro das obrigações. Conforme disse na última aula, esse é um tema, essa é uma disciplina extremamente importante. E além disso, o seu conteúdo ele é extenso. E cá para nós não é dos mais simples. Por isso, merece sim 2 aulas separadas o estudo acerca do direito das obrigações. Um tema muito importante, um tema que é extenso e um tema que é um tanto quanto complexo. Por isso nós precisamos trabalhar de uma forma mais detalhada, de uma forma mais destacada alguns pontos dessa disciplina que se estuda normalmente lá no 3º, 4º semestre da Faculdade de Direito, ok? Então vamos lá, sem delongas, porque nosso trabalho é longo e o nosso tempo nem tanto. Na última aula, vocês encontraram na apostila da parte introdutória até as obrigações alternativas. E nós destacamos para o estudo em aula gravada as obrigações propter rem, obrigações naturais e obrigações de dar coisa. E agora, a partir das obrigações divisíveis, caminharemos, você encontrará na sua apostila, até o final do direito obrigacional. Só que aqui em sala, nós vamos trabalhar 3 espécies obrigacionais, a saber, obrigação divisível, obrigação indivisível e obrigação solidária. Sendo essa última, obrigação solidária, tema de muito destaque. É um tema que normalmente cai, e quando cai, as estatísticas mostram a grande maioria erra as questões. Então merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado a análise dessa última espécie obrigacional, que é a obrigação solidária. Mas vamos lá, caminhando aqui desde o início, direito das obrigações, parte 2. 3 espécies obrigacionais, obrigação divisível, indivisível e solidária. E para introduzir a nossa aula, eu preciso aqui primeiro destacar o seguinte: quando nós falamos sobre essas 3 espécies obrigacionais, estamos tratando de obrigações, notem, subjetivamente complexas. Lembre-se que no direito a expressão complexidade nos remete à multiplicidade, nos remete a vários objetos, vários sujeitos, vários vínculos, enfim, complexidade nos traduz a ideia de múltiplos. Nesse contexto, notem as 3 espécies obrigacionais que analisaremos na aula de hoje são espécies de obrigações subjetivamente complexas. Subjetivamente complexa, ou seja, vários sujeitos. Na aula passada, na sua apostila, você encontrou ali a análise e o estudo acerca das obrigações alternativas. As alternativas são obrigações objetivamente complexas. Por quê? Porque lá nós temos vários objetos. E por ser a obrigação alternativa, nem todos os objetos serão cumpridos. Na verdade, um ou o outro, e assim sucessivamente, alternativamente. Vários objetos, um deles será prestado. Nas obrigações cumulativas, vários objetos e todos eles, um e o outro, devem ser entregues sob pena de inadimplemento. Objetivamente complexas, vários objetos. Agora, subjetivamente complexas, vários sujeitos.
Então, são obrigações onde figurarão vários devedores ou vários credores. E por que não dizer vários devedores e credores? Múltiplos sujeitos num ou em ambos os polos da relação obrigacional. Se você se deparar com uma obrigação tal como essa, vários devedores, vários credores, saiba, esta obrigação ela será divisível, indivisível ou solidária. Se na sua prova cair uma questão de direito obrigacional com vários devedores ou com vários credores, atenção, você está nesse contexto. Essa obrigação ali narrada, ela é divisível, indivisível ou solidária. Perfeito? Ok. 3 espécies obrigacionais e uma regra geral. Uma regra geral e 2, podemos dizer, exceções. Qual é a regra geral? A regra geral é a divisibilidade. Regra geral, havendo vários devedores ou vários credores, a obrigação ela será divisível. Eu disse regra geral, havendo vários devedores ou vários credores, a obrigação será divisível. Isso a gente extrai do artigo 257 do Código Civil, que nos diz, trazendo aqui a premissa do concurso, com U mesmo, que está no latim, partes fium, concurso partes fium. O legislador vai nos dizer, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida. Esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida. Ok? Esta é a regra geral. Isso nós identificamos por conta dessa expressão, presume-se. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse detalhe, mas desde já eu gostaria que você desse só uma leitura, ok? Só ler porque nós vamos trabalhar esse artigo daqui a pouquinho. Mas o artigo 265 do Código Civil, em que o legislador vai dizer que a solidariedade não se presume. A solidariedade não se presume. O que se presume é a divisibilidade. Esses dois artigos, eles andam em conjunto. Eles devem ser analisados conjuntamente. Sim. Porque aqui o legislador, ele deixa escancarado para nós qual é a regra geral do direito das obrigações. Havendo vários devedores ou vários credores em obrigação cujo objeto possa ser fracionado, presumivelmente ela é divisível. Excepcionalmente solidária. A solidariedade ela não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes, nos diz o legislador. Nesse sentido, observe o seguinte, deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Eu trouxe um exemplo para analisarmos. Cai lá na sua prova, cai lá no exame da OAB que você fará, primeira fase, um exemplo tal como esse. Diz o enunciado que Adriana emprestou, e só isso que o enunciado diz, Adriana emprestou R$400 mil
para Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Adriana emprestou R$ 400.000 para Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Isso é o que está lá no seu enunciado. E agora eu te pergunto, pode Adriana, considerando esse cenário fático, exigir de José Pedro apenas o pagamento de R$ 400.000? Pode Adriana exigir de José Pedro apenas o pagamento de R$ 400.000? Pode? Não pode. Por quê? Porque o enunciado não falou de solidariedade. E a solidariedade não se presume. Portanto, considerando que a regra do artigo 257 é de que, havendo vários devedores ou vários credores, a obrigação presume-se dividida, nesse cenário, mesmo que tenhamos apenas um contrato apenas, a Adriana deverá cobrar de Maria 100 mil, de Joana 100 mil, de Leonardo 100 mil e de José Pedro 100 mil. Por quê? Porque a obrigação é divisível. E nas obrigações divisíveis, ainda que exista mais de um devedor, cada um responde exclusivamente pela sua cota parte. Cada um responde exclusivamente pela sua cota parte. E vamos mais longe, vamos adiante, dizendo que, além da regra de que cada devedor responde exclusivamente pela sua cota parte, o inadimplemento ou até mesmo a insolvência de um não influencia na relação dos demais. A insolvência ou a tão só inadimplência de um não causa prejuízo aos demais. Observe o seguinte, imagine que Adriana cobrou de José Pedro 100 mil, cobrou de Leonardo 100 mil, cobrou de Joana 100 mil e recebeu. Tá? Foi pago, todo mundo pagou. E quando veio aqui cobrar de Maria, Maria não pagou. E Maria, na verdade, não tem sequer condições de pagar. Ela se encontra em insolvência. Questiona-se, tendo Adriana cobrado e recebido de José Pedro, Leonardo e Joana as suas respectivas cotas partes, e agora, ao cobrar de Maria, se surpreende com a insolvência desta devedora, pode Adriana cobrar dos demais? Não pode. Não pode. Porque a obrigação, ela é divisível. E sendo divisível, cada devedor responde exclusivamente pela sua cota parte. O inadimplemento, ou até mesmo a insolvência de um, não causa prejuízo aos demais. Note que nós só temos uma forma de execução nesse caso. Uma forma de execução, que é cada devedor pela sua cota parte. E insisto, esta é a regra. Lembre-se que a solidariedade não se presume. Se você disser que José Pedro pode ser cobrado por 200 mil, agora que Maria está insolvente, você está presumindo a solidariedade, você está caindo em equívoco. Se você disser que José Pedro pode ser cobrado na totalidade, você está presumindo a solidariedade. E por isso você está errando. A solidariedade, artigo 265, decorre da lei ou da vontade das partes. Então, das duas, uma. Ou a FGV colocará na sua prova uma questão que a lei diz, uma situação que a lei diz que os devedores são solidários, por exemplo, numa sociedade de fato, ou ela terá que dizer no enunciado que a solidariedade foi convencionada.
Porque não sendo uma hipótese de solidariedade legal, lá no consumidor, talvez, e não sendo a hipótese de uma solidariedade convencional, em que o enunciado diz que as partes convencionaram a solidariedade, então a obrigação será divisível. Então a obrigação será divisível, ok? Beleza. Essa é a regra geral. Obrigações divisíveis. Ótimo. Isso era o que nós deveríamos trabalhar sobre as obrigações divisíveis. Agora vamos para a exceção, ou para as exceções. E a primeira exceção, antes de falarmos sobre solidariedade, é a indivisibilidade, em que o objeto da obrigação não admite fracionamento. Nós estamos num cenário de vários devedores ou de vários credores e o objeto da obrigação não comporta fracionamento. Não tem como um devedor pagar um quarto, outro um quarto, outro um quarto, outro um quarto. Não dá. Não tem como fracionar o objeto sem perda da sua substância. Perfeito? Não sendo possível o fracionamento do objeto, evidentemente a obrigação não poderá ser considerada divisível. Ela será considerada indivisível. Note que, ainda que o legislador diga sobre a circunstâncias do caso, vontade das partes, a indivisibilidade ela está diretamente relacionada à natureza do objeto. O objeto da obrigação não comporta fracionamento. E assim sendo, se vários forem os devedores, portanto, obrigação indivisível, com pluralidade de devedores, o legislador vai nos dizer, artigo 259, que se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Havendo mais de um devedor em obrigação indivisível, cada um ou qualquer um dos devedores poderá ser cobrado pela totalidade. Uma vez que não dá para cobrar 25% de um, 25% do outro, 25% do outro, 25% do último. O legislador, então, nos apresenta uma solução prática. Se o objeto é indivisível, cada um será obrigado pelo todo. E assim sendo, qualquer um deles poderá ser cobrado, poderá ser executado na totalidade. E se esse executado na totalidade tiver ali alguma perda, posteriormente, em regresso, poderá pleitear dos demais aí a reparação proporcional, o que nós extraímos do parágrafo único. Veja, o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos coobrigados. Nesse sentido, voltemos aqui a um exemplo. Um exemplo que agora não é mais de empréstimo, mas sim de compra e venda, para fazer um pouquinho mais de sentido para nós. Imagine que a Adriana comprou de Maria, Joana, Leonardo e José Pedro um quadro. Esse é o objeto, um quadro. E ela pagou por esse quadro 400 mil reais. Ela já pagou 400 mil reais pelo quadro. Perfeito. E agora os quatro, imagine, 4 irmãos que herdaram esse quadro do pai. Né? Um quadro aí raríssimo e os irmãos herdaram. Cada irmão mora numa cidade diferente. Então, não aproveita esse condomínio do quadro. Razão porque eles resolvem vendê-lo. E venderam para a Adriana. A Adriana já pagou o valor, cada um deles recebeu a sua cota parte. Acontece que o quadro não foi entregue. Por força do texto legal que acabamos de analisar, sendo o objeto indivisível, agora sim, a Adriana está autorizada a cobrar exclusivamente de um deles. E ela faz em relação a José Pedro. Ela não precisa demandar todos, ela não precisa cobrar de todos.
Porque na obrigação indivisível, cada um dos devedores é responsável pela obrigação na sua totalidade. Ok? Ah, professor, mas e se for o inverso? E se nós tivermos vários credores? Se nós tivermos vários credores, como é que fica? A pluralidade de credores na obrigação indivisível. Aqui você precisa tomar um cuidado extremo, ok? Porque talvez fuja um pouquinho a lógica. Ah, professor, a lógica é o quê? Se o objeto é indivisível, cada um pode ser cobrado pelo todo, havendo vários devedores, ou cada um pode cobrar tudo, sendo vários credores. Essa é a lógica. Agora, note aqui o artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, ponto e vírgula. E esse aqui é um sinal de atenção. Quando aparece ponto e vírgula, fique esperto porque vem ali algo de importante. Ou uma exceção, ou um complemento, enfim, algo de importante vai acontecer. O legislador nos traz aqui o que é óbvio, o que é evidente. Se vários forem os credores, pode cada um desses exigir tudo. Afinal, o objeto é indivisível. Não tem como o credor cobrar só a sua cota parte. Não tem. Mas o devedor se desobrigará pagando. O devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Veja, qualquer um dos credores pode cobrar tudo, mas o devedor só se desobriga, portanto, só pagará bem se pagar a todos conjuntamente ou a um destes com caução. A um destes com caução de ratificação. Você já ouviu a expressão quem paga mal paga duas vezes? Pois bem, o devedor só se desobrigará pagando a todos conjuntamente ou a um dos credores com caução de ratificação. Se ele não pagar dessa forma, ele está pagando mal. Invertendo aqui a interpretação, se o devedor simplesmente entregar o quadro do nosso exemplo a um dos credores e ponto, ele está pagando mal. Está assumindo o risco dos outros cobrarem dele. E ele tem que fazer esse pagamento. Ah, professor, mas isso é um pouco surreal. Tudo bem. Mas você está se preparando para um exame da ordem. Imagina que esse que recebeu o quadro sozinho some no mundo. O devedor, ele entrega simplesmente o quadro para um dos credores. E esse que recebeu o quadro caro, some no mundo. Os outros três vão ficar a ver navios? Não. O devedor, ele vai responder perante os outros três. Pagou mal. Pagou mal. Obviamente que ele pode regredir contra aquele que pegou e levou tudo sozinho, mas se achar. Por isso que o legislador diz, muito embora qualquer um dos credores possa cobrar a totalidade, o devedor só se desobrigará, pagando a todos conjuntamente. Ou a um deles com caução, com uma garantia de ratificação dos demais credores. Veja aqui o nosso exemplo. Só invertemos. É um contrato de compra e venda. Adriana, ela vendeu um quadro para esses quatro, Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Vendeu o quadro. Cada um deles pagou 100 mil reais. Cada um deles pagou 100 mil reais. E agora a Adriana vai pagar. Né? Vai pagar o quê? A entrega do bem. Ela é devedora da entrega do quadro. O legislador ele está nos dizendo que qualquer um dos credores pode exigir o quadro na integralidade, mas a Adriana só se desobrigará se pagar a todos conjuntamente ou a um deles com caução de ratificação. Ok? Beleza. E fechando aqui a análise das obrigações divisíveis, ou melhor, indivisíveis, o artigo 262.
nós devemos ter aqui um certo cuidado, porque o texto da lei, de fato, não é dos melhores. O legislador ele diz que se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota parte do credor remitente. Se um dos credores, em obrigação indivisível, remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes outros só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Ok, vamos voltar aqui no nosso quadrinho. O que o legislador está falando? Primeiro, o legislador está tratando sobre remissão. Remissão. E remissão com 2 S's, ok? Ah, professor, por que o senhor está dando aula de português? Não estou dando aula de português, não. Estou dando aula de português, não, porque no direito, e no direito civil, inclusive, lá em penal também acontece esse detalhe, nós temos 2 espécies de remissão. Temos a remissão com 2 S's e a remissão com C cedilha. A remissão com 2 S significa resgate, né? Remir a dívida. O meu objeto, imaginar aqui uma casa, foi penhorada e para essa casa não ser levada à asta pública, eu vou remir a dívida, eu devedor. De que forma? Pagando ou consignando o pagamento. Enfim, remissão nós poderíamos aqui considerar como uma forma de resgate. Agora, a remissão com 2 S's, que é a remissão do nosso estudo, essa remissão, ela significa o quê? Ela significa perdão. Ela significa perdão. E o legislador está dizendo o seguinte, havendo vários credores em obrigação indivisível, se um deles remitir, imagina que já foi pago R$400 mil para Adriana. Todos pagaram. E agora a Adriana deve a entrega do bem. Vem Maria e remite. O que Maria está fazendo? Ela está perdoando. Entendam? Maria não vai poder pedir a cota dela de volta. Ela pagou, está pago. Por alguma razão, não sei qual, não faço ideia de qual razão. Né? É uma questão hipotética, ainda que talvez surreal. Por alguma razão, Maria, depois de ter pago o valor, ela remitiu o seu crédito. Falou assim, olha, Adriana, para mim você não precisa pagar. E o que o legislador está dizendo é que a remissão oferecida por um dos credores não atinge os demais, que poderão cobrar a entrega do quadro. Só que perceba o seguinte, a remissão é em benefício do devedor. Então eu não posso simplesmente admitir que por conta da remissão prestada por Maria, o quadro deva ser pura e simplesmente entregue aos outros 3. Porque se assim nós pensássemos, quem estaria se beneficiando da remissão seriam os outros credores, que inicialmente seriam cada qual dono de 25%, e agora, com a remissão, ficarão com 33% do quadro cada um. Se a Maria quisesse fazer isso, ela receberia o quadro e doaria sua cota parte para os 3. Ela não fez uma doação para os co-credores. Ela fez uma remissão. De modo que, à luz do texto legal, o que nós temos é o seguinte. Se Adriana já embolsou aqui os R$400 mil pelo quadro, Maria vem e remite a dívida, os outros 3 continuam credores, mas eles deverão pagar mais R$100 mil. Mais R$100 mil para Adriana. Por quê? Porque o quadro custa 400 e eles pagaram 300. Eles aqui pagaram 300. Eles precisam pagar 400 pelo quadro. Ah, professor, mas aí a Adriana vai lucrar. Sim, meus caros. A remissão é em benefício do devedor. Eu te emprestei R$50 mil e eu digo, olha, não precisa mais me pagar. Estou te perdoando.
Quem é que se beneficiou do negócio? Você. Você ficou com 50 mil reais de graça, de presente. Percebeu? Percebeu? O que Maria fez foi uma remissão. A remissão é em benefício do devedor. O legislador nos diz que, em obrigação indivisível, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros. Só que esses outros só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Na verdade, a expressão não é das melhores, descontado. Seria melhor, mais claro, se o legislador tivesse dito só poderão exigir pagando a cota do credor remitente, indenizando o devedor na cota do credor remitente, né? Pagando a mais, enfim, porque eu não tenho como descontar um quarto do quadro, né? O objeto é indivisível. Então, a forma correta será: Maria remitiu, os outros 3 podem cobrar? Podem cobrar, mas eles terão que pagar a diferença. A diferença é 100 mil. Cada um paga mais 33,3 mil reais. Ok? Beleza. Remissão de dívida. Sei que esse pedacinho não é fácil. De fato, não é. Ok? De fato, não é. Então, fique atento. Fique atento. Se cair remissão na sua prova, seja no contexto de obrigações indivisíveis ou de obrigações solidárias, fique esperto. Ligue o sinal de alerta, muita atenção, porque a questão não é simples. Ok? Você identificou lá vários devedores, vários credores. A obrigação é indivisível, ou a obrigação é solidária. E o enunciado está falando de remissão. Não vai ser simples. Não vai ser simples. Fique esperto. Ok? Beleza. Vamos então adiante falar agora sobre as obrigações solidárias. Nossos últimos 25 minutos aqui para trabalhar os temas mais importantes da obrigação solidária. O artigo 264, 265 e 266, eles nos trazem as regras gerais das obrigações solidárias. 264, conceito. 265, não presunção. 266, possibilidade de termos várias espécies dentro de uma obrigação solidária. Veja lá o conceito que extraímos do artigo 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, com direito à dívida toda, ou mais de um devedor obrigado à dívida toda. Por isso que eu dividi em cores. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Ok? Separando agora as ideias, solidariedade ativa, solidariedade passiva. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, solidariedade ativa, com direito à dívida toda. A solidariedade passiva, quando na mesma obrigação mais de um devedor fica obrigado à dívida toda. Então, aqui, meus caros, eu digo que é uma outra exceção à divisibilidade, porque lá na obrigação divisível, se eu tenho vários devedores ou vários credores, cada um só pode cobrar ou só pode exigir a sua cota à parte. Ponto. Emprestei 400 mil reais para 4 pessoas, 100 de cada uma. Acabou. Agora, aqui na solidariedade, não. Se eu tenho vários credores, cada um deles pode cobrar tudo, qualquer um deles pode cobrar tudo e terá direito a receber tudo. Se eu tenho vários devedores, qualquer um deles pode ser cobrado pelo todo e ele terá que pagar o todo. Essa é a ideia da solidariedade. Vários devedores ou vários credores, cada um deles obrigado a tudo, obrigação solidária passiva, ou com direito a tudo, obrigação solidária ativa. Observe que o cenário é um pouco drástico. Por isso, o 265 vai dizer: a solidariedade não se presume. E, por favor, não presuma a solidariedade. Eu já disse anteriormente, o artigo 257
diz que havendo dois ou mais devedores ou credores em obrigação divisível, esta presume-se dividida. A divisibilidade é a regra. A divisibilidade é o que deve ser presumido. Solidariedade não. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. E o 266 vai falar sobre a possibilidade, dentro da obrigação solidária, termos aí várias espécies. Um devedor ser condicional, o outro a termo, o outro puro e simples, enfim. Artigo 266, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou dos codevedores. E condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Ok? Beleza, essas são as regras gerais. Nós temos duas subespécies. Obrigação solidária ativa, obrigação solidária passiva. Solidariedade ativa, vários credores. E é por ela que nós começamos. Destacando que, na prática, a solidariedade ativa praticamente inexiste. Porque coloca o credor numa situação não muito confortável, não muito segura. E se a solidariedade ela não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes, dificilmente nós vamos ver credores interessados na solidariedade ativa. Dificilmente. Porque gera uma insegurança, gera uma situação desconfortável. Fruto da vontade das partes, talvez nós poderíamos falar numa conta conjunta bancária. Eu tenho uma conta conjunta bancária com a minha esposa e nós somos cocredores solidários daquilo que está depositado lá no banco. Ok? Perfeito. Isso de vez em quando acontece. Por que solidariedade? Porque se eu quiser ir lá e sacar tudo, eu saco. Se ela quiser ir lá e sacar tudo, ela saca. Então, nota, eu posso cobrar tudo, ela pode cobrar tudo. Solidariedade ativa. Mas é um dos poucos cenários que eu vislumbro aqui decorrentes da vontade das partes. A lei nos traz ali mais algumas situações. Só que, inquestionavelmente, e os doutrinadores vão ratificar essa afirmação, a solidariedade ativa é uma situação mais rara. Professor, então por que eu preciso estudar? Porque cai em prova. Ponto. Ponto. Você vai fazer sua OAB? Então você precisa saber disso. Você quer um concurso público? Então você precisa saber disso. Cai em prova. Nós não podemos ignorar a análise da solidariedade ativa. E o legislador ele nos traz aqui no 267 e no 268 a regra geral da solidariedade. A regra, melhor dizendo, a regra básica, a regra fundamental da solidariedade ativa. Artigo 267, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. São credores solidários, então qualquer um deles pode ir lá e cobrar tudo. Ok? 268, em complemento, enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá o devedor pagar. Aqui tem um detalhe curioso em relação à obrigação indivisível com vários credores. Porque, nesse caso, vamos voltar aqui ao contrato de mútua, ao contrato de empréstimo. Se eu tenho vários credores solidários de R$400 mil, qualquer um deles pode vir cobrar tudo. Então imagina que Maria veio e cobrou aí R$400 mil a Adriana. A Adriana vai ter que pagar para ela. Vai ter jeito. Só que não apenas qualquer um pode cobrar tudo, mas o devedor pode pagar tudo para qualquer um deles. Então é uma via de mão dupla. Lá na indivisibilidade, com vários credores, muito embora qualquer um dos credores pudesse exigir a prestação por inteiro, o devedor só se desobrigaria, lembre-se, pagando a todos conjuntamente ou a um deles com caução de ratificação. Agora não. Qualquer dos credores pode cobrar e o devedor pode pagar para qualquer um deles também, uma vez prevista a solidariedade. Ok? Uma vez prevista a solidariedade. Esse é o ponto mais importante. Existem outras regras? Sim. Mas no contexto de revisão a gente não tem como aprofundar, analisar cada uma das regrinhas de forma detida. No seu material tem lá. No seu material tem lá.
Mas a premissa fundamental da solidariedade ativa é o que eu acabei de falar. Solidariedade passiva é mais importante. É mais importante, é mais cobrado e nós precisamos ter mais cuidado. Solidariedade passiva já caiu várias vezes em provas da OAB. Várias vezes. E por isso nós precisamos ter um cuidado enorme com essa modalidade. Ok? Analisando aqui as suas regras fundamentais. Primeira delas, que é a fundamental. Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns ou de todos os devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais, inclusive aquele que pagou, continuam obrigados solidariamente pelo resto. Okay? A gente tem que acabar fazendo algumas adaptações no texto, porque ele não é dos mais claros nesse ponto. Então a gente tem que fazer aqui algumas adaptações, mas não são coisas da minha cabeça, tá? Isso aqui é tudo jurisprudencial e doutrinariamente pacífico, unânime. O credor tem direito a exigir de um, de alguns ou de todos os devedores o pagamento da dívida comum. E se o pagamento tiver sido parcial, um dos devedores foi lá e pagou parcialmente, todos, inclusive ele que pagou, continuam responsáveis pelo remanescente. E o parágrafo único diz aqui que não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Se o credor cobrar só de um dos devedores, ele não está abrindo mão dos demais, ele não está renunciando e nem exonerando os demais da solidariedade. Okay? É uma opção que ele tem. Se ele demandou só um dos devedores e não conseguiu receber, ele pode ainda assim se voltar contra os demais que continuam devedores solidários. Ok? Aí um deles pagou sozinho. O que acontece? Aquele que pagou sozinho vai regredir contra os demais. Essa é a premissa da solidariedade. Nós somos 4 devedores solidários. Eu fui cobrado e paguei tudo. Vou ficar no prejuízo? Não. Agora eu me volto contra os outros devedores solidários que responderão cada um deles pela sua cota-parte. É o que o legislador nos diz aqui no 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota. O devedor que foi cobrado ou que simplesmente se propôs a pagar tudo, satisfez a dívida na integralidade. Depois, ele se torna credor dos demais, podendo dos demais cobrar as respectivas cotas-partes. E se um dos outros for insolvente, a cota do insolvente será rateada por todos. Complemento aqui do artigo 283. Vamos ler tudo do 283? O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Ok? Beleza? No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia o insolvente. Daqui a pouquinho eu explico melhor. Mas você já pode gravar. Mesmo os exonerados responderão pelo rateio de eventual insolvente. Daqui a pouquinho eu explico melhor esse ponto. Vamos aqui colocar num exemplo para que possamos compreender de uma forma mais clara a solidariedade passiva. Vários devedores, todos eles solidários. Nesse contexto, se a Adriana quiser, ela pode cobrar 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Ela pode, não tem problema. Se ela quiser, ela pode cobrar, sei lá, 200, 200? Por que não? 150, 150 e 100? Percebam a diferença da divisibilidade para a solidariedade. Na obrigação divisível, que é a presunção, só há uma forma de cobrança, 100, 100, 100, 100.
Já na solidariedade, que não se presume decorre da lei ou da vontade das partes, olha como fica ampliada as possibilidades de execução. Porque se o credor quiser, ele pode cobrar separadamente, 100, 100, 100, 100. Se ele quiser cobrar 400 só de José Pedro, pode, 400 de Leonardo, ou 400 de Joana, ou 400 de Maria, ele pode. Se ele quiser cobrar 200 e 200, ele pode. 200 e 200, 200 e 200, 200 e 200, 150, 150, 100, enfim. A variedade de possibilidades executivas. Mas vamos pela mais simples. Adriana sabe que de todos aqui, José Pedro é o cara do dinheiro, é quem tem como pagar. Ela pode cobrar tudo de José Pedro? Pode. E José Pedro terá que pagar, uma vez que aceitou ser solidário. A obrigação é solidária, está prevista nesse contrato de empréstimo. José Pedro aceitou ser devedor solidário e, por isso, não apenas pode ser cobrado pelo todo, mas ele está obrigado a pagar tudo. Então, a Adriana foi lá e cobrou de José Pedro e José Pedro pagou a totalidade. Só que o legislador diz que depois de ter pago a solidariedade, esse devedor, ele pode demandar os demais. E aí foi o que ele fez. Cobrou aqui de Maria 100 mil reais, cobrou, colocar aqui 100k, cobrou de Joana 100 mil reais e cobrou de Leonardo 100 mil reais. Beleza? Ele dividiu aqui, né? Ele pagou 400 mil reais sozinho, vai ficar com o 100 dele, que é a cota, mas cobra 100, 100, 100 e 100 no regresso. Mas ele cobrou de Leonardo e Leonardo pagou. Deixa eu colocar aqui, ó. Leonardo foi lá e pagou os 100 mil reais. Ele cobrou de Joana. Joana pagou os 100 mil reais. Pagou. Só que ele foi cobrar de Maria, cara. E Maria é insolvente. Ou seja, Maria não tem como pagar. Não tem como pagar. Então ele vai ficar no prejuízo. O legislador nos diz que a cota de eventual devedor insolvente é rateada por todos. A cota de Maria era 100. Então ela vai ser dividida por todos, inclusive José Pedro. 100 por 3, 33 mil. Então a cota do insolvente vai ser rateada por todos, de modo que Joana vai arcar com a sua cota, 100, mais o rateio do insolvente. Então, ela vai arcar com 133,3 mil reais. Leonardo, da mesma forma, vamos aqui só dar um ajuste, 133 mil reais. E José Pedro também participou do rateio, 133 mil para ele também. Ok? Beleza. Ótimo. Tá difícil? Um pouco, né? Mas não tem como piorar, não tem como ficar mais difícil. Engano o seu, tem sim. E eu vou fechar a nossa aula com chave de ouro. Porque o ponto mais detalhado, aquele que já caiu algumas vezes na OAB e o pessoal errou. Então é um ponto que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque mesmo você que está estudando, porque solidariedade, eu costumo dizer que solidariedade o cara só acerta se chutar bem ou se ele tiver estudado. Porque não dá muito para ir pelo rumo. É uma matéria complicada. Agora, mesmo aqueles que estudam, vez ou outra, acabam caindo aqui nessa parte final do estudo sobre solidariedade. E eu digo isso porque recentemente a OAB cobrou 2 vezes o tema, essa parte final. E as estatísticas mostram índice de erro altíssimo. Você pode buscar aí nos sites de concurso público e verificar, índices de erro lá em cima mesmo. Então é um tema que a gente tem que tomar cuidado. Estou falando sobre o quê?
sobre a diferença, vou colocar aqui em cima, tá? Sobre a diferença entre renúncia e remissão. Eu quero que você coloque isso no seu caderno. Está na sua apostila e eu quero que você coloque no seu caderno também. A diferença entre renúncia e remissão. A renúncia, ela também é chamada no código de exoneração. Aparecem as duas expressões. A renúncia ou exoneração versus remissão. São expressões diferentes. Por que que eu digo que o pessoal acaba errando isso aqui em prova? Porque às vezes cai, e caiu, né? Você vai ver no banco de questões, porque eu coloquei 2 questões recentes da OAB sobre isso aqui. Cai lá na questão que o credor renunciou um dos devedores solidários. Cai lá na questão que o credor exonerou um dos devedores solidários. E automaticamente o aluno conclui, né, a pessoa que está prestando a prova conclui, que se o credor renunciou à solidariedade, que se o credor exonerou um dos devedores solidários, ele está perdoando esse sujeito. E fazendo esse raciocínio automático, a pessoa erra. Porque renúncia e exoneração não se confunde com remissão. Eu disse, remissão é perdão. Quando o credor remite o devedor, ele está perdoando. Quando o credor, eu disse, remite o devedor, ele está perdoando. Agora, quando ele renuncia à solidariedade, quando ele exonera, não. Renúncia ou exoneração não se confunde com remissão. Ok? Estabeleceu essa base? Agora vamos analisar de que forma esses institutos são aplicados no âmbito da solidariedade. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um ou de alguns ou de todos os devedores. Então o devedor, ele pode, melhor, o credor ele pode renunciar à solidariedade. A solidariedade em favor de alguns, de um ou de todos os devedores. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais dos devedores, subsistirá a dos demais. Ok? Veja lá. Agora a remissão. Artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Professor, por favor, coloque isso aqui no exemplo para eu entender. Vamos lá. Cenário que nós temos trabalhado. Adriana emprestou R$400 mil para Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Devedores solidários, porque está no enunciado da sua questão. Você não está presumindo. O enunciado te deu essa informação. Eles são solidários. E a grande questão aqui é o seguinte. Se a Adriana remitir, vou colocar aqui, ó, remissão, tá? Se ela remitir a dívida de José Pedro, ela está perdoando José Pedro. E por conta disso, a dívida ela fica extinta
na cota referente a José Pedro. Continuando os demais devedores solidários. Só que não mais por R$400 mil, e sim por 300. Ok? Remissão, perdão. Adriana remitiu José Pedro. Remitiu José Pedro. Portanto, a dívida será extinta na cota referente a José Pedro. A cota dele seria de R$100 mil, os demais continuam solidários, só que não mais por 400, mas sim por 300 mil. Remissão. E se na sua prova dissesse que Adriana exonerou da solidariedade José Pedro? Se na sua prova dissesse que Adriana operou uma renúncia, que ela exonerou, portanto que ela operou uma exoneração. E aí? Significa que José Pedro foi perdoado? Significa que José Pedro deixou de ser devedor, ficando o resto obrigado pelo remanescente? Não. Não, porque remissão não se confunde com renúncia. Na renúncia, entendam, grave, na exoneração, o devedor não deixa de ser devedor. Eu disse na renúncia, na exoneração, o devedor não deixa de ser devedor. No nosso caso, a Adriana não está perdoando José Pedro. José Pedro não deixará de ser devedor. Não. Ele está livre apenas da solidariedade. Em outras palavras, José Pedro continua devedor. Só que a partir do momento em que se operou a exoneração, José Pedro não pode mais ser cobrado por R$400 mil, mas exclusivamente pela sua cota parte. Ele não deixou de ser devedor. Não deixou de ser devedor. Ele deixou de ser solidário. José Pedro continua devendo, só que a partir desse momento ele só pode ser cobrado pela sua cota parte, pela sua fração. E aí, para a gente terminar, estamos avançados em tempo, né? Mas vamos acabar aí no que eu gosto de trabalhar, 1 horinha por aula. Veja isso aqui, ó. Tcharam. Veja aqui o artigo 284. Vou precisar apagar aqui o quadro para poder melhor vislumbrar. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, isso aqui é para a parte final. Né? Olha aqui. José Pedro foi exonerado. Então ele, a partir desse momento, por Adriana, só pode ser cobrado por R$100 mil. Só. Por Adriana. Agora, se algum desses outros for insolvente, entre eles, José Pedro, o exonerado, também participará do rateio. Imagina que José Pedro foi lá, uma vez exonerado, e pagou os R$100 mil. E aí depois, Maria foi cobrada pelo todo, e ela continua solidária, então ela tem que pagar. Foi lá e pagou os 300 mil. Remanescentes. José Pedro foi exonerado, beleza, cobrado a sua cota parte, pagou os 100 mil, ponto.
Maria foi lá e pagou 300. Cobrou de Joana 100 e Joana pagou. Cobrou de Leonardo e Leonardo insolvente. A cota de Leonardo será rateada, inclusive com José Pedro. Então, Maria vai arcar aqui com os 100 mil da sua cota, mais os 33 do rateio. Joana vai pegar os 33 do rateio e mesmo que José Pedro tenha sido exonerado, também participará ele do rateio de eventual insolvente, porque assim o legislador nos diz, ok? Eu vou encerrando por aqui e deixo aí no seu material, né, no PowerPoint que eu estou disponibilizando, aqui uma série de artigos que eu costumo dizer são obrigatórios, tá? Você precisa ler. Cai muita letra da lei e você precisa fazer essa leitura das modalidades obrigacionais, que é o ponto de destaque. Tá? Então, do artigo 233 ao 285. Dar coisa, obrigação de fazer, não fazer, alternativa, divisível, indivisível e obrigação solidária. E dessa forma nós acabamos a nossa aula de hoje, encerrando o estudo do direito das obrigações, ok? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.